Através da oração de cada um de vocês, eu consegui voltar da missão que fui cumprir ali na Nigéria. A Nigéria, ela é um país, vendo globalmente, é um dos países que tem evoluído muito com o cristianismo, tem muitos cristãos. E eu estava vendo por que a Nigéria ela teve esse avivamento ali. É realmente um dos primeiros 3 missionários que foram lá. Eles deram a vida para evangelizar aquele lugar. A missão na Nigéria, ela não iniciou tão rápido. Ela demorou 30 anos mais tarde do que o Japão. Então, ela não começou antes do Japão, né? Ela foi depois. Mas foram 3 missionários que eles deram a vida para evangelizar aquele lugar. Ela se iniciou há 130 anos atrás e nós vemos muita pobreza naquele lugar. Mas imaginem 130 anos atrás como era aquela terra. Então, 3 missionários canadenses e americanos entraram naquele lugar, naquela cidade, naquele país, para evangelizar. E 2 desses missionários ficaram doentes e morreram, acabaram falecendo lá. E um dos missionários que sobrou vivo, ele não desistiu. Ele chamou mais outros missionários para vir e continuar a obra, né, a missão naquele lugar. E a segunda razão pelo avivamento que aconteceu lá é que alguns anos atrás uma igreja coreana é, se posicionou com poder do Espírito Santo, né? E foram para a Nigéria nessa visão pentecostal. A Nigéria é um país muito pobre. Se for comparar a renda daquelas pessoas com a renda de vocês que vivem no Japão, eles ganham 1% só. Mas nesse país que não tem nada financeiro, né? Não tem poder financeiro. Eles têm igrejas que entram mais de 1.000 pessoas. Sabe, não dá nem para você comparar com esses salões que tem aqui no Japão. É muito grande as igrejas lá. Lá na Nigéria existe muita inflação, existe muitos problemas. Às vezes não chega luz na casa das pessoas. Se você vai na rua, a rua é tudo quebrada, é tudo buraco. Você acha que um carro não passa ali, sabe? Então, para vocês terem noção de que é um país pobre. Mas mesmo sendo um país pobre, você olha para igrejas gigantes, gigantes em todo lugar. Por quê? É fé. Se, se essa fé que eles têm, os japoneses tivessem, com certeza nós íamos ter igrejas gigantescas aqui também. E então nós entendemos que a questão do avivamento não é se tem dinheiro ou não. A questão do avivamento é se você tem fé. Eu já fui em vários países da África e quando eu vou a algum país da África, eles sempre pedem ajuda, eles sempre pedem dinheiro, oferta, mas nessa região da Nigéria, agora que eu fui, nenhum pastor me pediu isso, nenhum ficou preocupado com dinheiro, com nada disso, mesmo sendo um país pobre, mesmo tendo vários problemas ali, a conversa não era essa. Então, a última cidade que eu visitei na Nigéria
tinha um diácono e ele trabalha fora da igreja, né? Então, esse diácono, ele pediu folga do trabalho dele para nos atender por 4 dias que nós estivemos ali. E então eu perguntei qual era o nome dele. E o nome dele, nigeriano, é muito difícil e eu não consegui entender. E eu chamei ele de Lúdia, que era um nome que eu ia conseguir chamar ele. Eu batizei ele com esse nome, porque quando você olha para uma pessoa que quer te servir por 4 dias, sabe? Por 4 dias, ele estava ali nos servindo. Imagina o quanto que eu teria que pagar para ele por isso. Mas quando ele nos levou até o aeroporto, sabe? E normalmente eu teria que pagar, mas eu fiquei, é uma mulher, na verdade. E até o final, ela estava com alegria, sabe? No coração, ela estava com um sorriso no coração, porque ela nos serviu. Então a África, a Nigéria, eles têm um coração, eu vi que eles têm um coração de servir. Eles têm uma fé que Deus proverá. Por isso, a Nigéria, ela se tornou um dos países mais cristãos. Com certeza, ali é o Espírito Santo que está trabalhando, que está operando, e é por isso que eles têm essa fé que eles têm. Porque se você pensar, sabe, se você comparar eles com um africano normal, é totalmente diferente a forma que eles pensam, que eles vê. E a terceira causa do avivamento é que dentro da política, do governo, da liderança, tinha posicionado cristãos. Tem um presidente que, na verdade, ele queria se tornar o presidente, o governador ali, e só que ele era muito ruim, muito mal. E ele estava prendendo todo mundo, ele não deixava as pessoas ser julgadas, e então o que aconteceu foi que um dia um outro irmão se posicionou diante de Deus, e esse irmão viu a glória de Deus, porque esse homem mau, ele desistiu de, de ir para a política. E esse homem que ele prendeu, que estava preso ali, que talvez ia ser condenado à morte pelas mãos desse inimigo, ele foi solto e ele se tornou o presidente daquela nação. E ele tinha temor a Deus. Então a Nigéria, ela evoluiu por causa que esse homem que temia a Deus estava no poder. Então é por causa dessas 3 razões que na Nigéria aconteceu o avivamento. Primeiro, foi por causa desses missionários canadenses e americanos que deram tudo deles ali. Segundo, os cristãos também se posicionaram com uma fé forte, crendo no Evangelho. Por isso, não importa a sua raça, não importa as suas finanças, não importa. O que importa é se você creu no Espírito Santo ou não, se você está cheio ou não. E eu descobri isso, e então voltei. E a palavra de hoje é sobre o Espírito Santo. João 16. Então, Jesus, antes de ser preso, ele faz o seu último discurso. Jesus já sabia que chegou o momento de ele ser crucificado.
E então, essa pregação, antes de ser preso, ele novamente faz uma pregação desses 3 anos, só que bem resumida para aqueles discípulos. Lá no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos e fala: eu dou para vocês um novo mandamento, amem-se uns aos outros. Assim como eu perdoei vocês, perdoe os seus irmãos. Então, não condenem as pessoas através da lei. E Jesus estava dizendo isso para eles, porque se vocês condenarem as pessoas através da lei, vocês não são meus discípulos. Porque, na verdade, todos os problemas que estão acontecendo, eles são resolvidos quando você perdoa. Mas se você não perdoa, eles continuam acontecendo. Por quê? Porque o diabo, ele faz você não perdoar. E mais, ele coloca divisão, ele faz conflitos acontecer. Porque o diabo, ele não é alguém que faz... Ele é aquele que faz divisão, tanto dentro da tua casa, tanto dentro do teu trabalho, no governo. Todos os problemas do mundo são obras do diabo. Por isso Jesus veio. Jesus veio para destruir o diabo que não permite você perdoar. Basta você acreditar, amém? Então, Jesus fala sobre o Espírito Santo no capítulo 14, 15 e 16. Por que precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo viria só após Jesus ser crucificado. A Igreja da Unificação, eles falam que Jesus ter sido crucificado foi um erro, que ele foi um fracasso. Não foi um fracasso. Porque Jesus foi crucificado, Satanás foi derrotado, nossos pecados foram perdoados e o Espírito Santo desceu para habitar dentro do nosso coração. Para o Espírito Santo descer sobre nós, uma das condições era que Jesus teria que ser crucificado para ele subir e o Espírito Santo descer sobre nós. O Espírito Santo habitar dentro de você. Isso se chama salvação. Então, aqueles que não creem em Jesus, que não têm o Espírito Santo dentro deles, eles estão endemoniados. Eles não percebem, mas eles estão endemoniados. Por isso, é difícil a vida. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos e comparamos, o Japão é o país melhor para se viver. Sabe? Então, se você acha que o Japão é difícil de viver, vai lá para a Nigéria. Tem pessoas que não têm nem comida para um dia lá. Eu já fui em vários países. E eu consigo comer, sabe? A comida de vários países. Eu fiquei 2 semanas na Índia e eu sobrevivi comendo carê todos os dias lá. Mas as pessoas que estavam junto comigo, em uma semana elas ficaram ruim do estômago. Eu estava bem, mas quando eu fui para a Nigéria, quando eu olhei para a comida deles, eu falei, eu não vou conseguir comer isso. E aí não tinha nada para mim comer. E é muito caro comprar coisa nas lojas de conveniências e eu tive que procurar esse tipo de refeição porque não dava. E então, imagina como que é as ruas, sabe? Não tem tamanho pra circular 2 carros. Eles ficam se batendo, sabe? Um com o outro. E no horário de pico, fica muito cheio. Então você vê que tem muitos carros que eles entram na contramão.
E não, nada, nenhuma rua tem concreto. São ruas de barro. Cada um tem que solucionar o problema ali. Então, se for comparar, o Japão, sabe, ele é um dos países que é melhor de se viver. Será que é fácil viver na América? Não, porque lá você tem que pagar os seus custos médicos do seu bolso. Se você estiver quase morrendo, não tem como você ir no hospital, porque você tem que pagar tudo lá. Não tem plano de saúde. Então, mesmo dentro de aqui dentro do Japão, que é um país evoluído, sabe? Se você acha que tá difícil, por que será que é um país tão bom e tantas pessoas têm se suicidado aqui? Porque elas estão endemoniadas. Elas não conseguem viver. Porque o homem original foi criado à imagem de Deus. E o ser humano, quando ele está com Deus, ele é feliz. Ele consegue viver como um ser humano pleno. Mas o diabo, sabe, ele sabe como fazer o ser humano sofrer. Ele sabe como fazer o ser humano passar por dor. O relacionamento do homem e Deus quebrar faria isso, traria essa dor. E o diabo sabia disso. Por isso ele fez com que o teu relacionamento com Deus quebrasse. E então, imediatamente, quando isso foi quebrado, ele governou o ser humano como escravo dele. Por isso, todo ser humano que não crê em Deus é escravo. Por isso, ele faz idolatria. Por isso, ele vive dentro de um inferno. E depois da morte, vai para o inferno. Meus irmãos, um peixe, ele precisa viver dentro da água. Mas se você tira o peixe fora da água, mesmo que você dê comida para ele, ele morre. Por isso, todo aquele que não crê em Deus, mesmo tentando sobreviver, ele não consegue. Mesmo que ele esteja dentro de uma vida maravilhosa, ele sofre e vai para o inferno. O governo japonês, eles estão tentando de toda forma solucionar os problemas desse país, mas não conseguem. Está piorando cada dia mais. É como se fosse uma droga, sabe? Porque eles não sabem onde que está o problema. Qual é o problema? Eles não conseguem Eles estão longe de Deus, endemoniados, e é por isso que eles estão sofrendo e ninguém sabe a causa disso. Mas Deus imediatamente veio como ser humano. E essa pessoa é Jesus Cristo. E esse Jesus, para estar conosco, ele veio. Amém? Então, no Antigo Testamento, somente pessoas especiais, o Espírito Santo estava com eles, Deus estava com eles. Por exemplo, José, por exemplo, Davi, Isaac. Por isso, lá em Gênesis 39:2 diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então, José, ele era escravo, ele foi um prisioneiro, mas ele estava numa condição que ele foi preso. Mas Deus estava com ele, então isso não se tornou um problema. Esse foi o caminho que Deus usou para levar ele para se tornar o primeiro-ministro daquela nação. 2 Samuel 5:10 está escrito que o Deus dos exércitos estava com ele e ele se tornou cada vez mais poderoso. Se Deus está com você, mesmo dentro de qualquer tribulação, mesmo dentro de qualquer condição ruim, você é vitorioso. Mas se você está endemoniado, mesmo que você esteja numa melhor condição, você só sofre, você só é destruído. Por isso,
Para Deus estar conosco, o próprio Deus vem como ser humano, como Jesus, lá em João 1,14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele não é mais um profeta. Ele é o próprio Deus que veio como ser humano. Esse é Jesus. Para estar conosco, ele veio. Mas o problema é que Jesus, ele veio como carne. Então não tinha como ele estar presente com todas as pessoas. Porque ele tinha limitações. Mas por que ele veio como carne? Porque ele precisava sangrar naquela cruz para perdoar os nossos pecados, e ele subiu aos céus depois disso e desceu como Espírito Santo. Ele desceu como um espírito para estar com todos que crerem nele. Lá em João 14,16 está escrito: e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Cristo foi crucificado, ressuscitou e foi ao céu. Por quê? Para que agora ele descesse como Espírito Santo para viver dentro de cada um de nós para sempre. Por isso, quem somos nós? Nós somos mais abençoados do que Isaac, Davi, José, e essa é a verdade. Então, para nós, nada se torna problema. Pelo contrário, o problema é uma resposta de Deus de coisas grandes que ele fará. Se vir um problema na tua vida, pense, vai vir uma grande resposta de Deus. Vai vir uma grande bênção na minha vida. Nós precisamos ter esse discernimento. Porque o nosso conselheiro, o Espírito Santo, está em nós. Então, todas as coisas é uma resposta. Segundo, que tipo de obra o Espírito Santo faz em nós? No capítulo 16 está escrito que ele fará 3 coisas: do pecado, da justiça e do juízo. O que é pecado? O diabo, ele tenta te enganar sobre o que é pecado. Ele tenta falar para você que pecado não é não acreditar em Cristo. E ele faz você idolatrar. Ele fala assim: você é japonês, você tem que idolatrar os ídolos do Japão. Ah, você é budista, você tem que adorar os seus antepassados. Se você é indiano, ele fala assim: você é indiano, então você tem que idolatrar os seus deuses, senão isso é errado, isso é pecado. E o diabo engana as pessoas assim. Então as pessoas estão sendo enganadas e elas fazem idolatria, que é um pecado contra Deus. E elas não creem em Jesus Cristo. Mas que tipo de trabalho o Espírito Santo faz? Ele diz aqui em João 16:9 que o pecado é não crer em Jesus, é crer em outros deuses que não são Deus. O Espírito Santo, ele te ensina isso. Ele te ensina o que é pecado verdadeiramente. Sim. Se nós não tivéssemos essa obra do Espírito Santo, nós também não íamos crer que Jesus é Deus. Porque nós entendemos de forma errada o que é o pecado. Você acha que não é pecado não crer em Jesus e acaba fazendo o contrário. Vamos falar agora sobre o que é
a justiça. O diabo, ele também te engana para você não entender o que é justiça de verdade. Ele fala que é para você viver corretamente, para você, porque isso é justiça, que é para você se esforçar. E aí você acha que a tua honestidade, você tá tão correto que você não precisa de Deus. Mas a Bíblia, ela diz que todas as pessoas foram destituídas da glória de Deus. Todos são pecadores. Então, o Espírito Santo, ele te revela, esse é um trabalho do Espírito Santo, te revelar que você é pecador, que você está longe de Deus. Jesus não é um dos 4 grandes profetas, não, ele é Deus que nos salvou, que subiu aos céus e que desceu como Espírito Santo, está sobre nós. Através da obra do Espírito Santo, nós cremos que os nossos pecados foram perdoados, que nós somos santos, fomos purificados. Então, Jesus, ele fez com que aquele que estava mentindo pra gente, aquele que estava nos impedindo de adorar Jesus, ele veio para destruir o diabo. Como está escrito lá em João 16:11, o juízo. O que é o juízo? O juízo é sobre o príncipe deste mundo, que ele já está condenado. Mesmo que você creia em Cristo, se você não acreditar que Jesus já esmagou a cabeça do diabo, porque o diabo, ele tenta te enganar, ele tenta fazer com que você não creia nisso, e aí ele te impede de você receber a resposta, de você viver bem, porque ele te engana. Mas Jesus está dizendo que ele já venceu. Então tem pessoas que elas não conseguem sair do feitiçarismo, sabe? Elas não conseguem parar de fazer os rituais que elas faziam. Elas ficam com medo quando elas leem alguma coisa. Elas ficam com medo de... elas olham para o signo, elas olham para a superstição. Mas todo esse destino ruim, ele já foi consumado. Não existe mais. Sabe, o diabo que faz a gente sofrer, ele já foi condenado. Por isso, independente se a gente viu um sonho bom, um sonho ruim dentro dos 365 dias da nossa vida, Jesus Cristo é vencedor. Ele já destruiu o diabo. Os ímpios, só de eles comprar um carro, eles têm que fazer um ritual para tirar o mal da vida deles. O diabo, ele trabalha no medo. Ele coloca medo nas pessoas. Lá em Hebreus 2:14 está escrito que o diabo, ele esteve escravizando pelo medo da morte as pessoas. Mas Jesus veio para destruir o diabo que tenta nos colocar medo, tentou nos colocar medo da morte. Ele já destruiu esse diabo. E Jó, sabe? Jó, ele acreditava muito em Deus, mas ele tinha medo do diabo. Ele vivia com medo. E então ele ele caiu nas mãos do diabo. Porque ele não sabia qual era a autoridade que ele tinha sobre o diabo. Então, sabe, novamente, através dessa missão na Nigéria, eu vi que tipo de autoridade Deus nos deu. Porque lá na Nigéria tem muitos cristãos, mas também tem muitos islâmicos. Lá na cidade, na capital,
tem um lado da cidade é cristã e o outro lado da cidade é islâmicos. E essa cidade islâmica, antes do pôr do sol, toca um alarme. E aí todas as pessoas vão lá para orar, né, para rezar. Eles se juntam na mesquita ou eles param tudo e se dobram o joelho ali para rezar. Mas eu orei assim: Satanás, eu estou aqui e você já foi condenado, você já foi destruído. E eu vou orar para te amarrar e te expulsar daqui. E então, enquanto estava tocando aquele sino, eu estava ali orando para que Deus amarrasse, expulsasse todo aquele espírito de engano daquele lugar. Então, esse momento de oração, os islâmicos eles fazem no pôr do sol. E então, cada dia eles, como o dia fica mais longo, né? Eles começam 1 minuto antes. Então, se era 5:10, no outro dia é 5:09. E assim sucessivamente. Então, umas 5 horas. Não estava tocando o sinal, eu falei, nossa, a minha oração foi ouvida. Só que depois de alguns minutos começou a tocar de novo aquele sino. Mas eu percebi que, comparando com o primeiro dia que eu me posicionei para orar, estava diminuindo aquele tempo. E sim, eu fiquei muito alegre porque eu tenho certeza que aquela oração, ela fez efeito naquele lugar. No outro dia, eu acordei antes das 5 e eu comecei a falar: Satanás, você já está destruído. E aí, já deu 5:11 e eu falei: não tocou o sinal, vencemos. E aí, depois de 5 minutos, depois de 15 minutos, começou a tocar o sino de novo. Desculpa, é no nascer do sol. E aí, eu acho que o cara que toca o sino, eu acho que através da minha oração, ele não estava conseguindo acordar na hora certa. E aí, se eu tivesse mais uma semana lá, eu acho que eles nunca mais iam conseguir tocar aquele sino ali. Mas dentro dessa oração, né, matinal, eu vi Deus fazendo muitas obras. No primeiro dia, eu fui a uma igreja uma escola de teologia, e eu preguei ali para aqueles estudantes. E no segundo dia, lá em Abuja, no segundo dia, eles me colocaram dentro do carro e me levaram para algum lugar. E aí eles falaram: você vai agora para uma casa e você vai falar com tal pessoa. Eles não me avisaram nada um dia antecipada. Simplesmente eles me colocavam dentro do carro e me levavam para os lugares que eles queriam. E então eu cheguei numa casa muito bonita. E eu não sabia onde eu tava. Eles começaram a subir, caminhar ali naquela casa e eu fui atrás deles. E aí era um local da onde ficava o presidente e eu peguei o panfleto daquele lugar e estava escrito que quem estava comandando ali era islâmicos. E eles me levaram para um local onde tinha islâmicos e ali era uma casa, né, onde se juntava aqueles políticos islâmicos e começou a chegar os políticos ali, todos islâmicos. E então chegou o líder geral e
ele está querendo se posicionar como o deputado. E aí eles falaram pra mim, fala alguma coisa pra ele. Eu estava ali diante dos políticos islâmicos e eles me falaram, fala alguma coisa. Então eu, eu percebi que eles eram islâmicos e eu estava, desde o momento que eu percebi isso, eu estava orando dentro do meu coração, amarrando Satanás. Então, eles tinham falado, fale alguma coisa, era pra mim falar, oi, tudo bem, né? Mas eu comecei a falar do evangelho e eu comecei a pregar pra eles. Eu falei, Deus criou o homem à imagem de Deus. E sim, os islâmicos acreditam nisso, certo? Eles acreditam que o ser humano é a imagem de Deus. E então eu falei pra eles, mas através do diabo, o ser humano foi separado de Deus e vivem como escravos do diabo. E assim como um peixe está dentro da água, ele é feliz. Nós também temos que estar com Deus para sermos felizes, mas o homem se separou de Deus e está sofrendo. Então os japoneses, eles vão para o templo idolatrar. Na Nigéria, os islâmicos, eles vão na mesquita para adorar o Deus deles. Mas a pessoa que estava fazendo o tsuyaku, ela não conseguia falar. Ele não conseguia falar isso porque ele sabia que se ele falasse isso ia ser uma coisa, um problema. E eu falei pra ele, fala o que eu tô falando aqui. Ele era um tsuyaku coreano e então ele se assustou e ele disse: os islâmicos vão na mesquita para fazer idolatria. E olha só o que aconteceu lá na Turquia, um grande terremoto. E eles ficaram em silêncio. E então eu falei, por isso eles vão para o inferno, mas Jesus veio, o Deus encarnou para destruir, esmagar a cabeça do diabo. Basta você acreditar em Jesus Cristo e você se torna filho de Deus. Todos os problemas são solucionados. Então ore junto comigo agora. E então aquelas pessoas que estavam sentadas, ele disse, ora você sozinho. A pessoa que tinha me levado até lá. Então, eu orei bem devagar a oração da aceitação. E no final eles falaram amém. Naquele momento, eu preguei o evangelho. E não foi através da minha força. Não foi. E então, aquele top, aquele líder, deputado, ele me diz, ele é islâmico, mas a mãe, o pai da esposa dele é cristão pastor. Então, quer dizer, a esposa dele era pastora. Então, esse homem, ele é do Islã, mas a esposa dele era pastora. O nome dele é Boa. Dia 25, ele vai fazer a campanha eleitoral. E ele disse que se ele conseguir realmente ganhar a eleição, ele vai chamar o pastor Isaías. Então, para você ver que Deus, ele destrói as trevas. Se você está cheio do Espírito Santo, nenhum problema é problema. Mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja em uma condição ruim, nada é problema para nós. Tudo é resposta do Espírito Santo na nossa vida. Porque Jesus está dentro de nós como Espírito Santo. Para quê? Para nos dar paz. Lá em João 16:33 está escrito assim: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados. Não.
Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, nada é problema para nós. Mesmo que você esteja doente, você pode desfrutar dessa paz e a tua doença vai ser curada. Mesmo que venha um problema grande, o Espírito Santo está com você e você pode desfrutar dessa paz e tudo vai ser transformado. Então a resposta para tudo é você estar cheio do Espírito Santo. Basta você estar cheio do Espírito Santo e nenhum problema é problema. Mas como você pode ser cheio do Espírito Santo? É você chegar na conclusão em Cristo. Entender que Cristo é o suficiente, que Cristo é o solucionador de todos os problemas da tua vida. Essa é a resposta. Basta você ter essa fé. E então Jesus Cristo vai ser o dono da tua vida. Se você não tem essa fé, você acaba sempre sendo o dono da tua vida e aí começam os problemas. 2. Que a palavra de Jesus seja o critério da tua vida. A palavra de Jesus, existe 2 palavras. 1, o novo mandamento, amem-se uns aos outros. 2, o segundo mandamento é evangelizar o mundo. Então, quando você obedece esses 2 mandamentos, você é cheio do Espírito Santo. Perdoar uns aos outros significa que você consegue ser um time. E então você consegue alcançar o mundo com o Evangelho. Estar cheio do Espírito Santo é muito importante. Então, sabendo disso claramente, peça para ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 5:18 está escrito: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Por que você bebe? Quando você está feliz, você bebe? Não. Você bebe quando você está triste, quando você está sofrendo, quando você quer esquecer algo. Porque naquele momento que você está bêbado, você consegue se esquecer. Você acha que você pode tudo, que não tem problema. Mas e aí? O problema, ele some? Não. Quando você sai do efeito do álcool, tem mais problema. Mas experimenta ser cheio do Espírito Santo. Qualquer problema que vier, você vai falar aleluia. Nenhum problema existe na tua vida. E quando você perceber, aquela coisa que parecia um problema grande se tornou em uma resposta para a tua vida. Então, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando você vai ser cheio? Aqui, no culto de domingo. Quando você vem ao culto de domingo, você pensa, ai, não quero ir pro culto, ai, que chato. Mas quando você chega aqui, dentro da palavra de Deus, você sai com alegria, verdade? Lá, quando eles se encheram do Espírito Santo, em Marcos, quando eles estavam lá na casa de Marcos, as pessoas acharam que eles estavam embriagados, estavam bêbados. E eles falaram, agora é a tarde, você acha que a gente está bêbado? Não, nós estamos cheios do Espírito Santo. E quando eles olharam para essas pessoas, mais de 300 pessoas creram em Jesus. Então, irmãos, vocês vêm aqui no culto de domingo e vão para o campo de vocês com alegria. Quando as pessoas olharem para vocês, as pessoas vão olhar e falar, eu quero essa alegria que você tem. Me dá essa alegria. Sabe, eu sei que você chega aqui na igreja, ai, nossa, que chato. E sai da igreja, ai, que chato. Ninguém vai querer esse Jesus. Mas quando você vem e ouve a palavra de Jesus, você não consegue sair daqui o mesmo. Não existe um país mais abençoado como o Japão. Não existe um país que é mais bem de se viver do que o Japão, sabe? Há 5 anos atrás eu fui na Nigéria também.
mas foi o primeiro voo direto, né, que eles tinham feito do Japão à Nigéria. Era um voo direto e foi o primeiro voo. Então, se você realmente quer, sabe, evangelizar o mundo, Deus, ele até faz, ele cria um voo direto pro país que você quer ir. Então, dessa vez que eu fui pra Nigéria, eu levei muita comida do Japão. E aí eu dei para as pessoas, né? Eu falei, olha, isso daqui é comida do Japão. E eu dei para eles. Porque a comida do Japão, ela é fácil de comer, ela é fácil de levar, né, para outros lugares. Realmente o Japão, ele é um país que tudo é fácil. Mas por que as pessoas estão sofrendo nesse país? Porque as pessoas não estão cheias do Espírito Santo. Porque não estão fazendo uma adoração bem-sucedida a Deus. Porque não estão evangelizando. Se nós nos enchermos do Espírito Santo no culto de domingo, nós podemos nos dividir por regiões dentro do Japão. Nos 4 cantos, em todos os cantos da região, e podemos nos posicionar e orar que nós tomamos posse de cada região desse Japão. Para isso, nós precisamos de muito poder. Mas Deus vai derramar esse poder sobre nós. E para nós evangelizarmos o mundo, precisamos escolher grandes países, Brasil, China, Rússia, esses países grandes. Precisamos tomar posse para que se tornem países que nós vamos evangelizar. Por exemplo, eu fui na Nigéria e essa foi uma resposta grande de Deus para minha vida. Porque, na verdade, quando eu peço para vocês orarem para que eu pudesse encontrar com o presidente daquele lugar, porque eu possa me encontrar para evangelizar o presidente, o líder dos países, eu peço esse tipo de oração para vocês, certo? E eu fui ali naquele país da Nigéria, que é um país tão grande, que tem uma população tão grande, é fácil eu me encontrar com pastores. Porque os pastores, eles vinham até mim, eles se reuniram perto de mim. E eu fui numa segunda grande cidade lá na Nigéria, onde tinha muitas igrejas. Muitas igrejas. Tinham igrejas que entravam 12 mil pessoas e eles estavam construindo uma igreja maior do que essa. Eu vi construções maiores ali. E pastores que se posicionaram para nos servir, sabe? Eles colocaram duas pessoas armadas do meu lado para me proteger ali. Eles estavam do meu lado e eu pensava que eles eram policial e não, eles eram do exército. Eles colocaram pessoas do exército perto de mim para me proteger. E esses homens me acompanharam em todo o meu trajeto ali dentro daquele país. Preguei para muitos pastores ali, preguei para muitos alunos de teologia ali, muitos irmãos e irmãs, não consigo nem falar quantas pessoas. Consegui me encontrar com deputados, me encontrei também com outro deputado na casa dele, consegui falar com a esposa.
Fui até a embaixada da Coreia, consegui jantar junto com o coreano, né? Mas não consegui me encontrar com o presidente. E aquele homem que estava me servindo, ele não tinha carro. Então era impossível eu chegar até o presidente daquele país. Então, desde o momento que eu cheguei naquele país, eu falava, eu quero me encontrar com o presidente desse país, e eles abaixavam a cabeça e eles não me levaram, mas vocês continuaram orando. Eu escutei que até nas aulas das criancinhas vocês estavam orando por isso. Eu voltei da missão da Nigéria sem me encontrar com o presidente daquele país. E no avião tinha um homem sentado ao meu lado no avião. E esse homem, ele era do Sudão. E ele era do petróleo. Ele era uma pessoa muito importante dentro do país. E ao lado dele tinha 2 idosos, um casal de idosos. E aí todas as pessoas que entravam dentro do avião falavam com esses dois. E até uma mulher, quando ela entrou no avião, ela se ajoelhou para falar com aqueles dois que estavam ali sentados do meu lado. E aí essa mulher até apresentou o filho dela para esses 2 idosos, falou que era o filho, tiraram foto junto com eles. E aí o corredor do avião ficou assim, interditado, e eu não conseguia chegar ao meu assento. E eu quase falei, gente, sai da frente que eu quero sentar, mas eu me segurei. E aí o avião começou a decolar dentro de tudo isso. E aí eu perguntei para aquele homem que estava sentado do meu lado, que é do petróleo, e eu falei, quem que é? E ele falou, é o presidente da Nigéria que está sentado aqui. E eu assustei. Porque eu queria encontrar com ele. E eles estavam do meu lado. Talvez se eu tivesse reclamado antes disso, eu não tinha encontrado com eles. E aí, se eu tivesse reclamado, falado, sai da frente, talvez eu não teria essa oportunidade. Deus estava me respondendo. Deus estava respondendo a minha oração naquele lugar. Mas se eu não tivesse fé para receber essa resposta e falasse e reclamasse, sai da minha frente que vocês estão me atrapalhando, eu não ia desfrutar disso. E então, eu fui ao lado do presidente. E eu tive tempo para conversar com ele. E eu consegui o telefone dele, mas o número do telefone é tudo 000. Eu acho que é porque ele é presidente. E então eu tirei foto com ele. E eu falei, vamos levantar líderes como você aqui, nesse país. E se eu tiver mais uma oportunidade de ir à Nigéria, eu posso ir até você, presidente? E ele disse, sim, pode vir, você é bem-vindo. Eu acho que da próxima vez eu vou conseguir ir até a casa dele. Isso é a resposta da evangelização mundial. É fé. Para falar a verdade. Sabe, é algo... Eu pensava que era impossível eu conseguir me encontrar com ele. Mas por que Deus permite nós nos encontrarmos com essas pessoas importantes para evangelizarmos o mundo? Então, se for para evangelizar o mundo, abra sua boca grande. Abra a boca. Faça
uma meta, um plano. Se posicione, fala assim: Deus, eu vou ficar com essa parte do Japão. Me usa. Eu tomo posse, Senhor, dessa parte do Japão. E mesmo sendo se você é um membro da Igreja Missionária Evangélica e não está recebendo resposta, você é um besta bobo. Porque você precisa tomar posse de uma visão de que você vai alcançar o mundo e o Japão. Não existe outra igreja que está com essa visão. Toma posse dessa visão. É a visão de Deus. O quanto vocês pedirem, Deus vai derramar. Peçam. Como está escrito lá em 1 João 5,15. Sabemos que temos o que dele pedimos, porque sabemos que ele nos ouve. Saiba, você já está cheio do Espírito Santo. Quando você vir à igreja, mesmo que você entre com problema, que você receba o Espírito Santo, que seja aleluia, que você seja o protagonista do evangelismo no mundo e no Japão. Se você está com doença, se você está com câncer, qualquer doença, creia, você já foi curado. Diga para Deus: Senhor, eu vou ser abençoado porque eu me posicionei para alcançar o mundo e o Japão. Vamos orar. Deus Pai, eu te agradeço. O Senhor nos encheu do Espírito Santo. Nós te agradecemos por isso, Deus. Como tu prometeu, o Senhor nos encheu, o Senhor derramou o seu Espírito sobre nós. Que todos os dias nós possamos ser cheios do Espírito Santo para recebermos a resposta da evangelização do Japão e do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.